Já mencionou hoje é o último capítulo da nossa série sobre humildade. E quando a gente estava planejando a série, a gente achou interessante finalizar a série sobre humildade, falando da exaltação de Cristo, né? De não deixar somente falando sobre a humildade dele, mas também de falar sobre a glória dele, né? Então, só para você ter uma ideia da mensagem, a gente vai começar com o nosso texto base de Filipenses 2. Depois nós vamos olhar a transfiguração de Cristo. E depois nós vamos ver o relato de Pedro como testemunha daquela transfiguração, para ver qual é a importância disso em nossas vidas. E eu quero começar com uma pergunta para vocês. Quando você considera a Bíblia, você vê apenas humildade? Quando você olha para Jesus, você vê apenas humilhação ou você o vê exaltado também? E o que a exaltação dele tem a ver conosco? A gente está claro nessas últimas semanas que a gente participa da humildade dele. Mas será que nós também participamos da exaltação dele? Então, nós vamos considerar essa pergunta hoje, né? Mas antes disso, como é o nome da série, Humildade Encarnada, vamos lembrar como devemos pensar sobre humildade, né? A gente ouviu semana passada a definição pelo pastor C.J. Mahaney. Ele disse assim: a humildade é uma avaliação honesta de nós mesmos à luz da santidade de Deus e da nossa própria pecaminosidade. A humildade é uma visão precisa e o reconhecimento da nossa necessidade. Então, basicamente, humildade é a distância entre santidade e o nosso pecado, né? E isso nos coloca no lugar devido, que é de humildade, né? Mas será que a humildade de Jesus é igual à nossa humildade? Claro que não, né? Vamos olhar agora em Filipenses 2, 5 a 11. E eu quero considerar agora nessa parte, o primeiro ponto, eu tenho 3 pontos hoje. O primeiro ponto é que era apropriado que Jesus fosse exaltado, né? Era devido que ele experimentasse a exaltação, né? Então vamos ler, acompanha comigo Filipenses 2, 5 a 11. Está escrito assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, para Jesus, diferente de nós, uma visão precisa de si mesmo significava que ele era, em sua própria natureza, Deus, né? Ele, assim, a sua forma era igual a Deus, né? Mas ele esvaziou a si mesmo, ele tomou a forma de servo, né? A obediência dele à vontade de Deus, isso exigia humildade. A humildade dele exigia humildade, né? E como vimos na semana passada, humilhação ao ponto da morte na cruz. E, no entanto, a humildade de Jesus não foi o seu fim, né? Jesus não vive em humilhação perpétua, né? Mas agora ele está exaltado. Mas note bem que eu disse humilhação e não humildade, né? Ele não vive em humilhação perpétua, né? Mas agora ele é exaltado. Vamos continuar no texto. Está escrito assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, Cristo não foi apenas humilhado, mas também exaltado. Mas vamos, assim, dar um resumo rápido de que significa Cristo ser exaltado. Só alguns pontos. Primeiro, ele foi exaltado por Deus por causa de sua humildade. João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a retomar. Segundo, ele é exaltado acima de todos os outros. Então, a exaltação suprema. Terceiro ponto, assim como a humildade era necessária para ser o redentor da humanidade, é necessário que, como Cristo, ele seja exaltado. Esse ponto é um pouco mais difícil, assim, que por ser o Cristo, isso demandava tanto a humildade quanto a exaltação. Essas duas coisas são inseparáveis. Ele não poderia ser o Cristo sem ser humilhado e sem ser exaltado. E a quarta observação sobre a exaltação dele é, por fim, sua exaltação glorifica a Deus, assim como sua humildade. Então, Deus é glorificado em Cristo ser exaltado, né? Mas o que eu quero concluir ou tirar disso é que Cristo foi humilhado e exaltado, né? Mas o que rapidinho quero ver, voltar e pensar sobre a nossa participação dessa exaltação. A verdade é que nós somos como o filho pródigo, né? Quando você pensa sobre nossa humildade. Vocês lembram na história do filho pródigo, quando ele voltou para o pai, humildemente, ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, a humildade dele era necessária por causa do pecado dele. E ele não se enxergava como mais na posição de filho, né? Então ele até, você pode imaginar ele voltando para o pai, treinando, repetindo o discurso dele para falar para o pai quando ele chegava, né? Porque ele sabia bem que ele não era mais digno de ser chamado de filho. E para todos nós, essa é a nossa posição por causa do nosso pecado. Nós não merecemos mais ser chamados de filhos. Mas a exaltação também é para nós. Lembra outra vez do filho pródigo. Como que o pai respondeu a ele? O pai disse, isso está em Lucas 15. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então a gente pode já ver dentro das palavras de Jesus aqui, tanto humildade quanto exaltação, até para o filho pródigo, né? O teólogo Matthew Easton, em seu dicionário bíblico ilustrado, ele disse assim: é um grande paradoxo no cristianismo. É um grande paradoxo no cristianismo que ele faça da humildade o caminho para a glória. E hoje nós estamos considerando, está claro com Cristo, que a humildade foi o caminho para a sua exaltação, mas também para seus seguidores, que a humildade é o caminho para a glória. E a passagem de Filipenses 2 está escrito para a gente buscar a mesma atitude de Cristo. E vamos considerar isso rapidinho, assim. Porque ele foi humilhado, nós devemos ser humilhados por causa disso. Sim, ele é nosso exemplo. Porque ao nome dele todo joelho deve se dobrar. Isso traz humildade para a gente? Sim, ele é o nosso Senhor. Mas há mais. Também devemos participar da sua exaltação. E aqui reside uma grande distorção e perigo em relação à humildade. Se fizermos da nossa obediência uma causa
para nossa própria celebração e exaltação, erramos o alvo. Perderemos o Pai, né? Se a gente coloca nossa humilhação como somente caminho para a glória, a gente vai errar o alvo. O filho mais velho não entrou na festa, mas reclamou com o pai por nunca ter recebido o que merecia. Ele disse: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci a um mandamento teu. Contudo, nunca me deste nem um cabrito para que eu pudesse celebrar com meus amigos. O filho mais velho via sua retidão como causa da bênção. Seu pai, em sua opinião, era obrigado a abençoá-lo. Essa é uma porta diferente e distorcida para a festa do Pai. O discipulado não é sobre obediência para ganhar o favor de Deus. Mas eu quero reconhecer aqui que, assim, precisamos muito à luz de Cristo para entender a diferença aqui. Precisamos pedir ao Pai para entender qual é a visão certa sobre humildade. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, ele disse em Filipenses 3, ele disse: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo mesmo, ele disse: eu quero conhecer sofrimentos para experimentar a ressurreição. Paulo compartilhava um forte desejo de ser exaltado e via esse desejo conectado à sua humildade. Então, qual que é a diferença aqui? Eu acho que, para mim, o importante é observar ou pensar que não é justo você separar humildade e exaltação. Essas coisas são inseparáveis. Nossa motivação para ser humilhado e nossa motivação para ser exaltado andam juntos. Somos motivados em Cristo a compartilhar seus sofrimentos e junto com seus sofrimentos esperamos compartilhar de sua ressurreição. Nosso sacrifício, Romanos 12:1, é uma forma de adoração adequada. Nossa glorificação de estar com Cristo é o nosso desejo e esperança. Então, a gente corre o risco quando a gente separa essas duas coisas. Né? A sua morte e exaltação deve nos motivar a nos negar e de experimentar a sua glória ao mesmo tempo. A sua morte nos convida a morrer. Sua morte me convence da minha verdadeira posição como eu era, seu inimigo, e agora eu me tornei seu amigo, né? Ele venceu a morte e nos fez seus filhos para que onde Ele está, nós também possamos estar. Então, a gente pode ver na vida de Cristo como que a humildade e a sua glória, eles andaram juntos. E a gente devemos buscar isso e não separar as duas coisas, né? Continuando aqui, só resumindo o primeiro ponto. Jesus foi humilhado e exaltado, e nós, como seus seguidores, somos movidos a renunciar nossas vidas por causa de sua morte. Ao mesmo tempo em que ansiamos estar com Ele em sua glória, livres do pecado, livres do sofrimento, sem nada que impeça nossa comunhão com Ele. Mas eu estava pensando em qual cena da vida de Cristo talvez ia deixar isso de forma clara para a gente, né? Que a gente está olhando as maiores cenas de vida de Cristo e eu pensei na transfiguração de Cristo, né? Então, se quiser olhar comigo, Lucas 9, versículo 22. Lucas 9, versículo 22. E o segundo ponto hoje é a exaltação de Jesus vem como uma promessa preciosa para a gente. Então, acompanhe comigo, Lucas 9. É necessário, Jesus está falando, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos,
pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, qual que é a dinâmica aqui? Jesus está dizendo, a coisa boa é ganhar sua alma, mesmo que isso signifique provavelmente perder o mundo. Então, coisa boa é experimentar a glória comigo, mesmo que significa se humilhar, né? O Filho do Homem terá orgulho daqueles que não se envergonharam dele e de suas palavras quando ele vier em glória. Está claro, sim, mas lembra que ao não envergonhar da palavra e de Cristo, isso significará sofrimento, perseguição. Então ele está dizendo que eu terei orgulho daqueles que não se envergonham de mim. Então você pode ver de novo humildade e glória juntos, né? Continuando, versículo 27. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Olha a loucura aqui que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que alguns de vocês vão ver o reino de Deus. Vocês não vão morrer, vocês vão ver o reino de Deus. E Lucas, ele fez essa ligação logo depois que Jesus falou de tomar sua cruz, ele incluiu a transfiguração, né? Logo depois. Então, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, Jesus subiu ao monte para orar e é transformado para revelar sua glória divina. E Moisés e Elias também aparecem em esplendor glorioso. E qual é o tema da conversa? Vocês anotaram isso? O que eles conversaram os 3? Eles conversaram sua partida. A partida de Jesus, de que ele acabou de falar com seus discípulos. Então ele falou com os discípulos, é necessário que o Filho do Homem seja morto. E agora ele aparece em sua glória, mas conversando sobre sua partida. 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. A nuvem é um símbolo bastante conhecido pelo Antigo Testamento, né? Que quase sempre a nuvem mostrava a presença de Deus, né? A glória de Deus. A gente viu a nuvem guiando os israelitas no deserto. A mesma nuvem cobriu o Monte Sinai quando Deus entregou a lei a Moisés.
E até quando, no livro de Daniel, quando Daniel falou sobre a vinda do Messias, está escrito que ele ia vir nas nuvens, né? Então sempre é um símbolo que significava a presença e glória de Deus, né? E então para dar um pouco de contexto à transfiguração, mais uma coisinha. Vocês lembram que junto com isso, logo antes dessa aconteceu, Pedro levou Jesus à parte e ele falou com Jesus para não falar sobre sua morte, porque não seria assim. O Pedro repreendeu Jesus e falou: não fala assim, você não deve morrer. E Jesus até deu as costas para Pedro e ele falou: afasta de mim, Satanás. Né? Ele falou com Pedro que ele não estava com a mente de Deus, mas de homens ao falar isso. Né? E então o teólogo Everett Harrison, eu queria que Everett estivesse aqui, eu estou usando um teólogo com o nome dele. O teólogo Everett Harrison, ele pergunta: será que uma das principais razões para o Pedro evitar a cruz era porque ele percebia que se Jesus sofresse daquela forma, isso talvez exigiria que seus discípulos o seguissem no mesmo sofrimento? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Harrison continua, eu acho que está aqui a citação: o intervalo silencioso de 6 a 8 dias nos fala alto sobre o estado de espírito dos discípulos. Essas pobres almas abatidas estavam entorpecidas pelo que tinham ouvido sobre a morte, né? As palavras de Jesus repousavam sobre eles como um fardo enorme que não podia ser removido. A transfiguração foi a resposta graciosa à sua necessidade, contendo não apenas o reforço do ensino de Jesus sobre a cruz, mas também a demonstração de que além da cruz jazia uma glória indizível. A transfiguração foi um vislumbre da glória da ressurreição de Cristo. E eu achei, ao refletir sobre isso, eu achei interessante que Moisés estava incluído nesse momento. Vocês pensem bem, Moisés vislumbrou a terra prometida, né? Vocês lembram? Mas teve a entrada negada. Agora Pedro, Tiago e João vislumbram a ressurreição, mas como uma passagem clara através da morte de Jesus. Eles estão vendo a glória, mas também vendo uma passagem clara, um convite a entrar na glória, né? Diferentemente de Moisés naquela época, o chamado de Jesus para carregar a sua cruz e morrer nessa vida é acompanhado por uma promessa da vida futura. Jesus aponta para a glória e agora contextualiza sua morte como a passagem para a vida. Então, acho que eu vou só rapidinho, essa palavra transfigurar, só conectando com Filipenses 2, é metamorfose em Mateus. Ele usa a palavra metamorfose. Estou dizendo certo? Metamorfose. Essa palavra é a mesma base da palavra forma. E a gente viu em Filipenses 2, 2 vezes ele escreveu sobre a forma. A forma como Deus antes, depois tomou a forma como servo. E agora, Mateus fala dessa transfiguração, que ele está voltando a demonstrar a forma que ele tinha antes, né? Ele está voltando a demonstrar a forma que ele tinha antes. Ele antecipou, Jesus, na véspera de sua morte, aquela glória que ele teve junto com o Pai, né? E então nós devemos lembrar que ele está apontando, conectando o texto aqui com a exaltação que a gente está vendo em Filipenses 2, né? A forma que ele teve na transfiguração é a exaltação que ele terá depois da morte, né? Mas isso era difícil, assim, demais para os discípulos. Eles não entendiam até então por que Jesus teria que morrer. Não é que o Messias seria vitorioso, por que morrer, né? Mas
pensa nos dois caras que estavam junto com Jesus, Moisés e Elias. Basicamente, esses eram o máximo, né? Os dois. O Pedro, Tiago e João iam ouvir qualquer coisa que eles queriam dizer, porque Moisés, ele mandava em tudo que eles faziam, pela lei, e Elias estava ligado com a vinda do Messias. Então, para ter os dois lá, ele ia ouvir qualquer coisa que os dois diziam, né? Mas, pensam, o que eles conversaram com Jesus? Sobre a partida dele. Então, até imagina para Moisés e Elias, chegando lá e conversando com Jesus, vendo o Messias e conversando sobre sua partida. Essa, não sei se eu estou pulando para frente, mas essa palavra, a partida, ou na verdade, o Harrison, ele disse que a palavra traduzida aqui, partida, é na real êxodo. A palavra era êxodo, e ele disse, o teólogo, o Everett, disse que ele queria que os tradutores deixassem como êxodo, porque captura bem o que eles estão conversando, né? Um êxodo é muito mais impactante do que uma simples morte, porque para Jesus a cruz não foi o ponto final da vida. Foi a crise pela qual ele tinha que passar para a ressurreição. E sabe o que é mais louco? A cruz é o nosso êxodo também. O teólogo S. Lewis Johnson, ele escreveu assim: finalmente o próprio Pai, que dá uma chega na fala sem sentido de Pedro. Aquela voz que veio da nuvem, ela simplesmente juntou tudo de importante. Deus citou Salmos 2:7, ele citou Isaías 42:1 e Deuteronômio 18:15, quando ele disse: esse é o meu filho amado, quem me agrado, ouço, né? Então ele deu o testemunho final, autorizando que Jesus era mesmo o Messias. Então, último ponto 3. Vamos pensar sobre o testemunho de Pedro, sobre essa experiência da transfiguração, para pensar sobre nossas vidas aqui. Se temos uma promessa tão preciosa, como devemos viver? A gente viu que Jesus foi exaltado, e a morte e a exaltação dele nos mostram como será a nossa própria jornada para a glória com o Pai. E por causa disso a gente sente motivação a viver uma vida humilde enquanto estamos aqui. A transfiguração é o antegosto, um prenúncio do reino messiânico que virá, e portanto uma garantia da sua consumação dessa glória, né? E em Pedro ele disse assim, eu vou ler rapidinho de 2 Pedro 1, de 14, primeiro capítulo de 14 a 18, e depois vou para 1 Pedro para continuar o testemunho dele. Mas ele disse, olha só, em 2 Pedro 1, ele disse assim, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, falando do seu corpo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha que ele está falando sobre aquele momento. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz, vindo dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, Pedro está escrevendo às igrejas, aos discípulos espalhados, e ele está dizendo, ele foi testemunho ocular disso, né? E ele falou, eu vi que eu estava errado em sugerir montar algumas tendas e colocar Moisés e Elias junto com Jesus,
né? Ele viu a glória inigualável dele. E ele falou, eu vi o grande contexto do seu êxodo. Nós vamos deixar essa tenda de lado, mas temos uma participação nessa glória futura. Agora, acompanhe comigo 1 Pedro 5, 5 a 11, para pensar sobre o que isso significa para nós. Pensando sobre humildade, finalmente, final da série aqui. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É certo que vamos passar por momentos difíceis, né? Está claro aqui na fala de Pedro. Nós vamos passar por momentos difíceis. Temos um inimigo, não é? E sim, vivemos num mundo corrompido pelo pecado, mas com faíscas, né, de glória surgindo aqui e ali pelo Evangelho de Cristo. Já estamos vendo a glória. Olha no versículo 10, continuando. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna. Leia essa parte de novo. Que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pela sua graça somos chamados a estar com Ele em sua glória. Nós vimos isso, Pedro disse, é real. Vimos Jesus, somos testemunhas oculares. Então, ele está dizendo que Ele nos chamou para a sua glória, mas vamos sofrer um pouco antes disso. Então, a gente pode ver que junto, pensando sobre o chamado dele para a glória e chamado para a humilhação, que junto a gente pode ter ânimo com essa promessa dele para caminhar em humildade, né? O Paulo, ele repetiu a mesma coisa em 2 Coríntios 4. Portanto, não desanimamos, embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna que a supera em muito. Assim, fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Somos primeiros humilhados para depois ser elevados por Deus. Sofremos por um tempo e depois somos restaurados. Passamos por tribulação antes da glória. Então, fechando aqui com algumas aplicações. A transfiguração é uma ilustração de uma promessa de ressurreição pessoal para seus filhos. Na maravilhosa transfiguração que aconteceu com o Senhor, há uma indicação da transformação que acontecerá com aqueles que pertencem a Ele. Como Paulo expressa novamente, quando Ele vier, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. Não é incrível? Não é assim, gente, só colocar como alvo a humilhação, sem colocar a lembrança da glória, isso não é a verdade completa. A gente precisa lembrar que nosso Cristo é exaltado. E Ele nos chamou para ser os seus filhos, para estar com Ele onde Ele está. Então, eu fiz 3 aplicações simples, pensando diretamente no Pedro, na transfiguração. E o que a gente pode aprender com ele. Primeiro ponto,
esteja alerta, né? Não dormindo. Ele falou que o Pedro, eu achei interessante que Pedro estava meio dormindo, e quando ele escreveu na sua própria carta ele disse mesmo, ele falou, estejam alertas e vigiem. Que ele está dizendo que nós devemos estar alertos, né? E em oração, né? Construa sua expectativa de glória e a razão do seu sofrimento através da oração. A oração é quando Jesus experimentou a glória. É quando você experimenta a paz, né, de Cristo. O segundo ponto é seja lento para falar. Ouça Jesus, né? Isso tem tanta aplicação quanto nos relacionamentos, na humildade, quanto com Deus, né? Mas Pedro foi muito rápido para falar. Falou sem até saber o que ele estava dizendo. E Deus falou, ouça meu filho, né? Preste atenção em Jesus. Ele está deixando bem claro que não existe glória sem essa saída, esse êxodo. Então, primeiro, porque sem a cruz nossa morte não é revertida. E segundo, como é que a gente vai viver a nova vida, de servir e perdoar os outros, e de honrar Cristo acima de nós mesmos, se a gente não tomar nossa própria cruz. Então, a gente deve sempre buscar ouvir novamente Jesus. Uma coisa prática nisso, eu sou muito ruim de receber críticas, né? Alguém junto comigo nisso, assim, é difícil ouvir uma crítica, ou é difícil a sua vontade ser interrompida, né? E você queria muito alguma coisa e de repente não vai acontecer. E eu acho que aplica muito bem a humildade nesse caso de ser lento para falar. De primeiro ouvir Jesus. Jesus, o que o Senhor está dizendo para mim nessa situação? O que eu posso aprender do Senhor? E por último, terceiro ponto, coloque cuidado com seus ídolos. O que isso significa? Eu estava pensando que para o Pedro, claro que Moisés era de grande importância para ele, né? E a gente pode facilmente colocar no mesmo patamar outras coisas junto com Cristo. Mas a gente sabe que Jesus fez, ele sumiram nos dois e estavam vendo somente Cristo. De lembrar humildemente que é somente Cristo onde encontramos nossa vida. De não colocar nós mesmos, ou outra pessoa, ou nosso comportamento, ou qualquer coisa no lugar de Cristo. Demonstre seu anseio por participar da glória dele ao abrir mão das glórias passageiras que este mundo oferece. E não posicione ninguém ou nada no mesmo patamar de Jesus. Orem comigo. Deus Pai, nós te agradecemos pela essa passagem, nos lembrando desse momento na vida de Cristo, nosso Senhor. A sua transfiguração que chega a nós como uma grande promessa. E, Deus Pai, eu te peço que nós possamos ter a humildade necessária de ver o amor do Senhor na morte de Cristo, de querer largar toda essa vida, perder o mundo para ganhar a Ti, ó Deus. Então, faz essa transformação em nossas vidas, Deus. Faz que nós sejamos humildes como seus discípulos, Deus, para andar junto com nosso Senhor, tomando nossa própria cruz e ansiando, Deus, a sua glória, a sua volta. Deus, nos torna testemunhas dessa esperança viva que temos em Cristo. Que nós possamos não anunciar qualquer outra coisa a não ser Cristo e Ele crucificado como nossa esperança. Eu oro tudo isso em nome do Seu Filho. Amém.